E aí vem a última parte da nossa aula. Qual é o papel da sociedade civil? Nós, né, hoje, o que a gente pode fazer? Às vezes a gente acha que o problema é muito grande e a gente não vislumbra um caminho, uma ação. Mas a gente não precisa de um grande projeto necessariamente para a gente começar a agir. Eu acho que o primeiro ponto é sempre encarar a sociedade como um coletivo. Apesar de hoje as saídas individuais estarem bastante em voga, né, bastante em evidência, se uma pessoa está com fome, a gente não pode estar bem enquanto sociedade, né? A gente deu errado enquanto sociedade. E aí eu queria contar um pouquinho para vocês do nosso projeto Quebrada Alimentada. Ele acontece no extremo da Zona Norte de São Paulo, na divisa com Guarulhos, para quem conhece. É uma ação que começou na pandemia, e eu digo sempre que foi uma reação. A gente não tinha uma ONG, a gente não tinha um projeto. A gente só entendeu que existia uma situação muito grave de fome, porque eu já fazia um doutorado sobre fome na época. Meu marido tem um restaurante, que é o Mocotó, e aí a gente falou, vamos fazer marmita, porque é isso que a gente faz, né? A gente serve as pessoas todos os dias com alimento, nesse momento que muita gente precisa, é o que a gente vai fazer também. Então a gente começou a servir marmitas prontas na porta do restaurante. A gente está num bairro com várias vulnerabilidades que já tinham sido mapeadas havia pouco tempo. Então a gente já conhecia o nosso bairro, né? É o bairro que o Rodrigo nasceu, é o bairro que a gente mora hoje, é o bairro onde existe o restaurante, então a gente conhece bem. A gente acionou a associação para falar para as pessoas que precisavam, tá servindo refeição gratuita lá no Mocotó. A gente começou com 40, 50 refeições e a ideia não era falar sobre o projeto, mas aí uma pessoa tirou uma foto, a foto viralizou e aí a gente falou, então vamos falar sobre isso. A demanda aumentou bastante e a gente começou a servir 200 refeições todos os dias, de segunda a segunda. Ao mesmo tempo que a demanda aumentou, a ajuda também aumentou. Então a gente começou a receber várias ofertas de ajuda. Amigos que estavam com os restaurantes fechados começaram a doar os estoques para a gente, pessoas começaram a se organizar. Às vezes vinha alguém e doava 5 quilos de arroz na porta do restaurante e com isso a gente conseguiu manter o projeto que a gente mantém até hoje, né? Hoje a gente serve nas marmitas cerca de 60 refeições, porque quando as coisas começaram a voltar, como é um bairro periférico, as pessoas iam para o centro para trabalhar, se deslocavam. E como a gente serve no almoço, a demanda pela marmita caiu bastante. A gente serve hoje em torno de 60 refeições e não tem uma população de rua grande ali. Mas a gente começou também um projeto de cesta básica, porque a gente percebeu que alguns perfis de composição de família preferem a cesta básica. Por exemplo, mulheres com crianças. Elas levam os alimentos para casa, decidem o que vão comer na hora que vão comer, não precisam trazer as crianças para a fila da marmita ou deixar as crianças sozinhas em casa para pegar a marmita. Essas pessoas recebem mensalmente uma cesta, aquela de não perecíveis que a gente conhece, mas também uma cesta que a gente chama de FLV, fruta, legumes e verduras, agroecológicos e orgânicos, que a gente compra direto do produtor, que era o que eu estava falando antes, para também pegar essa renda daquilo que a gente arrecada e levar para o campo e fortalecer a agricultura familiar. A gente perdeu um pouco a conta de quantas refeições a gente serviu, mas foram mais de 100 mil refeições, aí a gente parou de contar. E hoje a gente atende essas 230 famílias mensalmente, com muitos desafios, mas a gente entende que enquanto tiver uma pessoa com fome, o problema é de todos nós também. Mas por que eu contei essa história? Porque a gente começou, claro, né? A gente tem um restaurante, então para a gente ficou mais simples fazer refeição. Mas a gente pode se mobilizar também para fazer poucas refeições, entregar ali para quem precisa. Você não sabe se seu vizinho está desempregado ou se tem alguém na rua que não conseguiu comer hoje. E a partir desse olhar para o coletivo e dessa atitude, a gente vai mudando aos poucos o nosso entorno e quem sabe o mundo um dia, né?